Agora sim. Senhor, considerando que a nobre deputada não estava presente, nem mesmo seu defensor, até para impedir uma questão de cerceamento de defesa, né? Ampla defesa e contraditório, seria importante antes a deputada ter a oportunidade de ter acesso ao relatório ou a leitura novamente, para não cercear a defesa da deputada, ou que fosse passado para ela o relatório, para que antes ela pudesse entender o que foi colocado pelo nobre relator. Deixarei a faculdade, acredito que é pertinente o questionamento de Vossa Excelência, mas acredito que a deputada Carla Zambelli já tinha sido comunicada através de assessores sobre o conteúdo também das exposições do parecer aqui apresentado. Perfeitamente. Então, passo a palavra à deputada Carla Zambelli durante 20 minutos para fazer sua defesa. Obrigada, deputado Valdir. Na verdade, meus assessores estavam aqui, só que como a gente está tendo uma reunião de bancada do Estado de São Paulo, eu estava lá e só esperando que alguém me chamasse. Agora está no momento de você falar para vir. E aí me avisaram, eu já tenho conhecimento do parecer, já estava lendo o parecer quando vim para cá. E, na verdade, esse pedido de cassação, ele vem muito parecido com o último pedido de cassação, né? Talvez esse daqui tenha um pouco mais a ver com detalhes do partido, que eu faço parte hoje, mas a forma e a defesa ela é baseada nas mesmas premissas, né? Na premissa, principalmente, de que nós, deputados federais, temos imunidade parlamentar, direito de fala, e eu acho mais do que isso. A gente está aqui para poder defender o que os nossos seguidores e eleitores pensam. E eu nem vou usar meus 20 minutos, presidente, porque é exatamente a mesma coisa que eu disse da vez passada. E que eu acho que até outros deputados, a gente vem falando reiteradamente, eu, Felipe Barros, Eduardo Bolsonaro. A gente não pode, né, Carlos Jordi, fazer do Conselho de Ética, da Comissão de Ética, esse conselho, algo banalizado. Acho assim que realmente existem casos que precisam ser trazidos para cá. Mas eu não acho que casos com falas sejam pertinentes ao Conselho de Ética, né? Inclusive, assim, eu tive vários outros deputados que me chamaram para assinar pedidos de cassação, do Glauber e de outros deputados que usaram expressões muito pesadas contra o governo, e eu fui contra pedir cassação. Porque eu acho que a gente tem que ter uma premissa. A minha premissa é, qualquer deputado que fazer uso, né, uso da sua palavra para poder defender seu ponto de vista, ele não pode ser solicitado cassação desse deputado. E por mais que eu seja contra, né, no caso, por exemplo, um exemplo que eu usei aqui foi o Glauber, eu jamais vou cercear o direito dele de falar o que ele quiser. Eu posso ir lá discutir com ele, colocar o dedo na cara dele, brigar com ele, enfim, mas eu não vou usar o Conselho de Ética para pedir cassação de um mandato por conta de uma fala de um deputado. Se eu me sentir ofendida, eu já me senti ofendida algumas vezes, mas senti ofendida ao ponto de pedir alguma coisa, vai ser um pedido de danos morais na justiça comum e não um pedido de cassação aqui no Conselho de Ética. Então, acho que a gente tem que usar dessa premissa. Foi a minha defesa com relação ao Felipe Barros, foi a minha defesa com relação ao Carlos Jordi quando teve o caso dele, a minha defesa com relação ao Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, e continua sendo a minha defesa também, de que eu acho que a gente tem que respeitar isso. No momento que o deputado perder isso, o direito de poder falar o que pensa, não tem mais sentido a gente ter imunidade parlamentar. Então, aí derruba-se, então, a imunidade parlamentar. E o povo fica até perguntando lá fora, deputada, dá para a senhora explicar a diferença entre foro privilegiado e imunidade parlamentar? Porque o povão não entende. Quem não está aqui dentro não entende a diferença. Eu sou contra o foro privilegiado. Foro especial, prerrogativo de função, eu sou contra. E gostaria até que nós derrubássemos o foro especial. Agora, a imunidade parlamentar tem que ser inerente à nossa função. Ela é inerente à nossa função. Então, até por... Eu sei que alguns deputados dizem, às vezes algumas pessoas se cedem. Realmente, às vezes a gente se cede, né, deputado? Às vezes a gente fala coisas que não deveria falar no calor da emoção, mas a gente está aqui para respeitar e também representar a vontade do povo. E, olha, tem hora que o povo... É só entrar nas redes sociais que a gente vê o quanto eles estão furiosos. Então, eu recebo, assim, inclusive, muitos apoiamentos de fora dizendo, não, mas a senhora fala até pouco, devia falar mais. Porque o povo lá fora se vê nas nossas falas. Então, eu conto com
com o apoio dos senhores no sentido de aprovar o parecer do relator para o arquivamento desse pedido de cassação. Agradeço a deputada Carla Zambelli e devolvo a palavra ao relator, deputado Hugo Leal, para proferir seu voto, que se encontra lacrado. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Como é que a representada já sabe o voto do relator? Ela está dizendo aí que já sabe que o relator vai pedir o voto. Olha só, é porque aqui requer o arquivamento, desculpa. Eu li aqui o requer arquivamento e achei que era já o voto do relator. Eu fui para a última página, mas na verdade é o parecer preliminar, que está escrito aqui em sua defesa prévia, a representada requer o arquivamento. Eu li rapidamente e achei que já tinha sido lido o parecer. Então, eu aguardo a leitura do parecer do relator. Isso. Não, isso aqui. Não, a gente não tem que. A Genésio está comigo. Sim. Com a palavra, o relator, deputado Hugo Leal. Senhor presidente, já foi feito o relatório. Vou direto ao voto. Nos termos do artigo 14, parágrafo 4, inciso 2 do Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa Legislativa, cabe ao Conselho de Ética, neste momento, analisar a aptidão e a justa causa da representação. A aptidão diz respeito, basicamente, às legitimidades ativa e passiva e à existência de uma narrativa adequada dos fatos que, na visão do representante, ensejam a abertura do processo ético-disciplinar. No que tange à legitimidade, tem-se que a inicial foi subscrita pelo presidente do Partido Social Liberal, PSL, Luciano Bivar. O PSL, por sua vez, é partido político com representação no Congresso Nacional, o que garante legitimidade ao representante para assinar a inicial nos termos do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal. Quanto à legitimidade passiva, também não há o que se questionar, tendo em vista que a representada é detentora de mandato de deputado federal e encontra-se no exercício de sua função, de forma que é legitimada para figurar no polo passivo da demanda. Por fim, a peça inaugural narra de forma clara os fatos cuja apreciação se requer. Dessa maneira, preenchidos os requisitos formais constantes dos dispositivos que normalizam a matéria, não se pode falar em inépcia da inicial. No que tange à existência de justa causa, por outro lado, este Conselho deve avaliar conforme já apontado em diversos julgamentos aqui realizados. Se existem indícios suficientes da autoria, existem provas da conduta descrita na inicial, e se há descrição de um fato aparentemente atípico, contrário ao decoro ou com ele incompatível. Após a análise da inicial, porém, resta evidente a ausência de justa causa a autorizar o prosseguimento feito, sobretudo porque os fatos ali descritos não subsistem a qualquer violação ético-disciplinar. De fato, não há nada que tenha sido imputado à representada que não seja acobertado pela imunidade material do artigo 53 da Constituição Federal, que assenta na forma cristalina que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E embora o texto constitucional faça referência apenas às responsabilidades civil e penal, a ratio legis do texto que é a garantir a independência do representante do povo, deputado ou do Estado, senador, requer a sua compreensão extensiva a qualquer tipo de punição decorrente da livre manifestação do exercício do mandato recebido em votação popular. A inviolabilidade do parlamentar em razão das palavras proferidas, freedom of speech, originalmente consagrada no direito inglês, portanto, isenta o parlamentar de qualquer responsabilidade civil, penal ou administrativa disciplinar decorrente de seus votos, palavras ou opiniões exarados no exercício do mandato ou em função dele. E conforme já teve a oportunidade de decidir o Supremo Tribunal Federal, a inviolabilidade parlamentar abrange as manifestações realizadas fora do Congresso, inclusive quando realizadas por meio de mídia social, desde
desde que presente o nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Petição 5956, relatora ministra Rosa Weber, primeira turma, julgado de 6/3/2018. Não se ignora, é verdade, que a imunidade material possui limites, pois é condicionada à existência de nexo causal entre a manifestação e a qualidade congressista. No caso em tela, porém, não há qualquer dúvida que as palavras proferidas pela representada se deram em razão do exercício da atividade parlamentar. Afinal, todas as manifestações descritas na inicial, algumas inclusive que sequer são autoria da representada, que se limitou a replicadas, se deram em contexto de disputa interna do PSL e que tinham clara vinculação com a atividade parlamentar. Realizado estes sucintos apontamentos, portanto, conclui-se que, diante da inexistência de justa causa, a finalização deste processo ético-disciplinar é a medida que se impõe. E, como conclusão, voto pela ausência de justa causa para o acolhimento da representação proposta pelo Partido Social Liberal em face da deputada Carla Zambelli, arquivando-se, por conseguinte, o presente processo. Sala do Conselho de Ética, deputado Hugo Leal. Agradeço ao relator Hugo Leal, também a deputada Carla Zambelli, mas comunico a vossas excelências, deputados membros e não membros que estavam inscritos, que a ordem do dia já está iniciada, nós vamos ter que encerrar a sessão. Agradeço a presença dos senhores parlamentares e dos demais presentes, antes convocando reunião deliberativa amanhã, 11 de março, às 14 horas, em plenário a definir com a pauta remanescente desta reunião. Está encerrada a sessão.